bom dia a todos. Hoje temos a presença aqui do diretor de Seguridade da RS-Prev, senhor Roger Odilon Klafck, que vai tratar do primeiro assunto da nossa pauta, que é o regime de previdência complementar RS-Prev, que é uma das grandes preocupações do serviço público, integrado dentro do sistema de seguridade. Existem muitas dúvidas, especialmente a partir da questão da reforma da Previdência, da abertura da Previdência complementar para o mercado financeiro, ao contrário da estrutura atual, no âmbito de uma audiência pública da Comissão Especial da Assembleia Legislativa, que tratava exclusivamente da questão do nosso RPPS. Houve uma fala do atual diretor-presidente do IPPrev, procurador de Estado Kliman, né, Guilherme Kliman, no sentido de que estava havendo estudos a respeito de uma criação de um benefício especial para quem eventualmente quisesse migrar. Dúvidas também como a questão da cobertura de eventos não programados, como invalidez e morte também, qual é a abrangência dessas questões no âmbito RS-Prev. Existem muitas dúvidas, existem muitos colegas que estão, digamos, na metade do caminho previdenciário, que eventualmente teriam interesse em migrar para o sistema de previdência complementar, mas querem conhecer o sistema atual, a densidade, a consistência, os riscos, né, eventuais. Enfim, gostaríamos então que o senhor, na medida do possível, pudesse nos dar um panorama a respeito do nosso RS-Prev, né? Inclusive há uma dúvida em relação à questão de como funciona na questão prática a gestão do RS-Prev, a integração dos servidores no âmbito dos seus conselhos, deliberativo, fiscal. Enfim, se o senhor puder nos dar um panorama e responder eventualmente esses questionamentos prévios que poderão ser acrescidos com a participação dos colegas que nos assistem através do YouTube, né, e dos colegas aqui, conselheiros da União Gaúcha, né, em defesa da Previdência, que terão o máximo prazer em ouvi-lo. Seja bem-vindo, então, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos. Eu começo só com uma primeira pergunta. Quanto tempo? Porque o senhor botou uma lista de coisas aqui que para cada coisa é 1 hora. Para cada assunto. 11h55. Com certeza ocupa essa pauta e vai embora, e vai ficar dúvida ainda. Tá. Bom, falar sobre o regime de previdência complementar. Parece, no Estado aqui, uma coisa nova, parece ser uma coisa nova. E esse é o maior desafio que a gente tem. Né? Mostrar que o regime de previdência complementar, antes de começar, só para me identificar, eu sou um auditor fiscal da Receita Federal de origem, né? Eu trabalhei sempre, desde 96, eu estou na Secretaria de Previdência Complementar, fui cedido, e desde então fiquei até me aposentar no final do ano passado, sempre trabalhando com Previdência Complementar. Ocupei alguns cargos, né, da mais diversa espécie, chegando até bastante em cima. Né. Mas isso aí só para dizer, alguma bagagem, alguma coisa a gente conhece de Previdência Complementar. E o que chama a atenção? Né, que a Previdência Complementar não é uma coisa nova. Ela foi inserida no nosso sistema jurídico pela Emenda 20. Né. E quando o governo Lula assumiu, ele tinha esse compromisso de criar a Previdência Complementar. Tanto é que, no balanço do governo Lula, uma das únicas coisas que ele não entregou foi o regime de Previdência Complementar. Isso aí consta do balanço final dele. Não sei se alguém lembra dessa história, que ele foi um dos primeiros governos a fazer um balanço de governo. Eu sei porque eu escrevi isso aí. Eu participei dessa equipe. Tanto é que a primeira coisa que a Dilma fez é o seguinte, não fez
ela direto implementou a Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Isso nós estamos falando em 2014. O Estado mesmo, já de posse dessa autorização para fazer a regime de Previdência Complementar, já tinha iniciado um processo em 2006. Só que por questões políticas, no seu primeiro, também não evoluiu. Só que esse período ficou dormindo essa Previdência Complementar, parece que o pessoal esqueceu que ela estava prevista. Né? E as questões orçamentárias, principalmente econômicas dos estados, se agravaram, chegando a um momento agora que parece que é a única solução. É a solução que se verificou. É a solução que foi desenhada lá em 1998. Tá? Quando a gente fala em emenda 20. Bom, isso aí é só para falar, porque a gente está com uma dificuldade, a gente sente hoje uma dificuldade muito grande, né? Porque o sistema entrou em vigor em agosto, foi criada a lei, e em agosto de 2016 foi criada a RS-Prev. E desde então, né, a partir da sua constituição, da criação do seu plano, né, ela começou a funcionar. E a gente identifica que hoje as pessoas, os novos servidores, eles não conhecem o que é Previdência Complementar. Tanto é que a gente colocou, dentro do nosso objetivo estratégico, a difusão da educação previdenciária. Por quê? Porque as pessoas não sabem. E se a gente fizer, eu até brinco sempre, porque a primeira coisa a gente tem que falar que existe isso aí. Porque a gente está identificando, a gente identificou agora num estudo, que a gente fez justamente para fazer a seguradora, a gente conseguiu uma base de dados dos patrocinadores. E a gente identificou que a nossa taxa de adesão ainda está um pouco acima de 1/3 dos participantes. Então, o que acontece? São pessoas que a proteção previdenciária delas vai ser só da Previdência Pública. Né? E a gente tem os mais diversos tipos de salários. E as pessoas não entendem que vão ficar só no teto. E a gente está tentando fazer essa divulgação. Até pode parecer, no primeiro momento, assim, pô, se eu boto R$1, o meu patrocinador bota R$1, o que leva uma pessoa a não entrar no sistema? Porque tem algumas definições sobre previdência complementar, e uma delas que é um investimento de longo prazo. Né? Na forma como está desenhado, ela não deixa de ser. Né? Porque os planos de todos os órgãos, de todas as entidades fechadas para patrocinadores públicos, é de contribuição definida. Contribuição definida é uma espécie de capitalização individual, onde é que cada pessoa tem uma conta em seu CPF, uma conta com as contribuições suas e do patrocinador em seu CPF. Isso é só um controle do patrocinador, porque se por acaso ela não ficar até o final, ela vai pegar só uma parte do patrocinador. Ela pode pegar uma parte do patrocinador. Né? Mas é só um controle técnico, porque as contribuições são em nome do participante e no CPF dele. E até aí gera uma discussão, por isso que eu disse, cada assunto chama um monte de coisa, porque tem o TCE mesmo ainda insiste em dizer que o dinheiro continua sendo público. Né? E quer fiscalizar. A gente não discute. Ele é patrocinador, ele pode fiscalizar como patrocinador. Né? E na lei está dito que ele é um fiscalizador. Beleza, a gente não tem por que discutir. Mas a questão é que o dinheiro, quando passa a ser de um CPF, se ele continua com natureza pública. Né? Essa é a questão que a gente defende, que a gente debate. Então, a RS-Prev é uma entidade em Constituição. A gente está trabalhando na difusão justamente dessas regras, dizendo que a gente pode discutir, pode não gostar, mas o desenho previdenciário de seguridade até está feito, e não é de agora. E o que eu queria dizer é o seguinte, porque o nível, uma outra questão só dentro disso aí, é que qual é o nível contributivo que existe? Está previsto 7,5%, até 7,5%, de 4,5% a 7,5%. E a gente diz só para o pessoal, faça o seguinte, entrem nesse simulador aqui e vejam o que vão agregar na reserva. Porque estava todo mundo acostumado, como eu estava falando antes, com a questão da integralidade e paridade.
Isso aí virou lenda. Talvez as pessoas sentadas aqui sejam as últimas que... Sabe, porque isso aí saiu. E saiu do cenário pela emenda 41. É lá atrás também. Já não está mais valendo isso aí. Então, já existem outras regras. Tá? Mas as pessoas parece que não conhecem isso aí. Ou não sei se não conhecem, ou, de repente, não querem saber disso aí. Isso é coisa para, no futuro, pensar. Por isso que, quando a gente fala em educação previdenciária, a gente está definindo, assim, só num primeiro momento, assim, em 3 etapas. Primeira etapa, conhecer. Segunda etapa, saber que tem que contribuir. Porque depois vai vir outras etapas. Porque a grande questão é a seguinte, quando a pessoa chegar e olhar assim, ó, R$1 milhão, 2 milhões de reais em seu nome, a gente identifica que as pessoas hoje, com R$40 mil de reserva matemática, antigamente reserva de poupança, reserva matemática, as pessoas têm coceira. As pessoas querem sacar. Imagina quando chegar a 1 milhão, 2 milhões. Porque é isso, esse é o fundo que tem que cada um fazer para conseguir uma complementação. Uma complementação que permita um nível razoável. E aí, a gente convida sempre cada servidor para entrar, ele fazer a simulação. Tá? Por quê? Nessa simulação, a gente vai identificar, com esse nível contributivo de 7,5%, o participante, o servidor, ele vai chegar num nível de em torno de 70% do seu último salário. Esse é o desenho que foi feito. Tá? E eu não ouço ninguém discutindo isso aí. Eu sei que, de repente, até não é depois contra a gente, mas a gente tenta mostrar. Com 7,5%, dependendo do nível salarial, dependendo do padrão, não chega nem a 70%. E aí nós voltamos lá para as regrinhas lá de OCDE, Banco Mundial, porque lá em 98, quando criaram isso aí, eles fizeram também 3 pilares. Mas qual é os pilares? Não é mais os pilares assim. Os pilares são degraus, porque é um primeiro pilar, que é uma previdência oficial básica, que é o teto. Um segundo pilar, que é a previdência complementar, que vai encher até em torno de 70% pelos nossos cálculos. E o restante tem um terceiro pilar, que é esforço individual. Isso está previsto por todos os documentos que criaram isso aí. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas continuam achando que vão se aposentar com o último salário. Eu sei porque a gente tem conversado com um monte de gurizada, né, um pessoal novo, e de repente alguns entendem, mas outros não querem nem saber. E a gente tem que convencer eles que 1 ano de contribuição atrasado gera uma diferença imensa no final da sua reserva matemática. Até a gente brinca, quando eu falo isso aqui, em geral, na apresentação, eu já trago assim, os efeitos. Se a gente pegar porque quinta-feira eu não apresentei isso aí. Desculpa, foi uma falha realmente não trazer o pendrive. Mas se a gente pegar uma pessoa que entra com 35 anos e ganhando R$4 mil acima do teto, se a pessoa ficar 1 ano atrasado, se ela entrar com 36 anos, se entrar com 35 anos, se eu não me engano, ela consegue R$800 mil, é a reserva dela. Se ela entrar com 36 anos, 1 ano depois, ela perde R$100 mil. E as pessoas, e eu tenho que explicar, a gente tem que explicar isso aí para todo mundo, que quanto antes entrar, quanto antes iniciar a sua capitalização, maior valor, porque você está se tratando de uma poupança de longo prazo. Isso é só a primeira parte, é entender o que é previdência complementar. Sobre a questão de migração, né? A gente até está colocando no nosso planejamento estratégico, já começamos a montar questões, né, para, de repente, porque quando foi feita a lei, foi criado um prazo de 1 ano, a lei complementar estadual. Mas naquele prazo, assim, de repente as pessoas nem entraram. Então, em seguida foi feita uma nova lei complementar que criou a inscrição automática. Dentro da economia comportamental, inverteram a lógica. Né? De repente, diz que tem que fazer, e se alguém não quiser,
Digo o contrário, porque todo mundo, é incrível como as pessoas têm dificuldade de botar um sim, eu vou falar até por mim, né? Fazer um requerimento é mais difícil do que simplesmente deixar a coisa correr. Então foi criada uma lei complementar, e essa lei complementar que criou a inscrição automática, né, ainda assim, ela também prorrogou o prazo, e o prazo ficou até 19 de agosto do ano que vem. Né? E aí vem a grande questão, né? Vale a pena, não vale a pena? A gente até está montando aí um trabalho para falar sobre isso aí. Mas a grande questão, isso é uma decisão individual. Não tem receita de bolo, a gente diz o tempo inteiro. Todo mundo tem que chegar e entrar nesse simulador aqui, porque eu só botei simulador, mas simulador é o seguinte, tem algumas perguntas, e depois a gente faz 10 vezes a simulação. Né? E tudo depende também, eu tenho um slide lá que eu mostro um tênis, né? Porque quando a gente fala, depende tudo como é que as pessoas recebem o que a gente fala. Então, eu mostro um slide que todo mundo olha a mesma coisa e cada um vê uma coisa diferente. É a coisa mais incrível, dá 50% para cada lado. Né? Então, tudo depende de percepções e crenças. Né? Porque depende do tempo de serviço de cada um, depende do salário de contribuição, depende de um monte, são vários fatores. Eu estava até elencando para preparar uma apresentação mais adiante. Porque tem gente que se expõe e diz assim, vale a pena, não vale a pena. Eu ainda acho que é uma questão extremamente individual, né, e que a gente jamais pode dizer o que é bom. Se já é difícil a gente dizer qual é o melhor regime de tributação, por isso a gente brinca, voltando para a educação previdenciária, o governo entende que quando a pessoa entra no plano de previdência, ela já conhece tudo sobre tributação. Porque ela tem até o último dia útil do mês seguinte para fazer a sua opção pelo regime de tributação, que vai influenciar a vida dela a vida inteira. Porque tem 2 regimes, só para a informação. Tem 2 regimes. Um regime geral, que é o que chamam de regime progressivo, e tem um regime especial, exclusivamente na fonte, que é o que se chama de regime regressivo. Esse regime regressivo, ele pega as contribuições que são feitas e, no final, vai comendo as primeiras contribuições. Tipo, não sei se o pessoal lembra aí, aquele negócio do PEPS, o EPS. Né? Então, é o PEPS. As primeiras que entram são as primeiras que saem. E se o cara tiver uma carreira, se conseguir mais de 10 anos, 20 anos, esse regime de tributação pode ser de até 10%, em vez dos 27,5% normais. E isso é uma coisa que os servidores que entram já é tido como sabido. A gente chama muita atenção disso aí. Né? Porque eles, em geral, não conhecem. Então, e aí tudo depende de cada um quando entra. Qual é seu projeto, qual é a sua carreira, o que vai fazer. E cada um tem uma diferença. Tem gente que nem pensou, entra no serviço público e só sai fazendo festa. Mas a gente já tem que... A grande questão é o seguinte, quando entra no serviço público, já tem que identificar sua carreira. E aí entra uma outra questão, que é o desconhecimento dos mecanismos que tem. Porque já que a Previdência Complementar ela é individual, ela é de cada um deles, e nesse novo conceito que a Emenda 20 trouxe, ela diz o seguinte, a aposentadoria de cada um vai ser a soma, vai ser o reflexo da sua carreira de trabalho. Ou seja, a pessoa entrou num emprego, fez contribuições ali, aquela contribuição dela é dela. Se ela trocou para outro patamar, é um outro potinho. E o que acontece? Ela pode transferir, ela pode portar esses recursos de um fundo para outro. Por quê? Porque toda a aposentadoria, obrigado, é a sua caixinha de aposentadoria. E a gente até, eu sempre brinco, que existe uma opção de resgate. Mas essa opção de resgate, a gente explica só porque é a última das opções, porque o fundo de pensão não vai ficar com o seu dinheiro. E se a pessoa ficar muito brava, se o empregador ficar muito bravo com tudo bem, ela vai lá e pega o dinheiro e saca, e consome ele. A gente até diz que é a última das opções. Mas as pessoas não entendem muito bem o que é portabilidade, o que é benefício proporcional diferido, o que é autopatrocínio, que é a possibilidade de continuar no plano. Contribuições, mas só manter alguma contribuição. Mais um detalhe que o senhor perguntou, eu não sei se... Mas dentro do que o senhor perguntou também tem a questão... É um plano de contribuição definida. Um plano de contribuição definida é que o benefício... Só está previsto o benefício programado. Essa é uma exigência constitucional.
E se quiser fazer os benefícios de risco, de repente, se alguém morrer, ou se alguém se invalidar, a Constituição determinou que tem que ser por meio do mercado segurador. E isso é uma questão que a gente está trabalhando, a RSPrev. Eu até brinquei, que tudo nós estamos no gerúndio, tudo nós estamos fazendo, nós estamos no gerúndio nesse momento, e pior ainda, eu me sinto quase como Papai Noel, porque as nossas entregas estão tudo previstas para o final do ano. Mas a questão da seguradora, nós estamos terminando também um termo de referência para contratar uma seguradora. Então, para oferecer os benefícios de risco para os servidores. Nesse momento, dentro desse desenho de plano de contribuição definida, se não tiver isso aí, as pessoas só têm o seu saldo de conta. O senhor botou uma lista muito grande, eu não anotei aqui toda a lista. Sobre o benefício especial. É difícil eu falar do benefício especial, porque o benefício especial está sendo tratado no âmbito do Conselho. Eu tenho notícia disso aí, que está sendo tratado. Só que o benefício especial é um benefício que foi criado no nível federal, e a gente tem notícia que nenhum estado teria feito isso aí no primeiro momento. Tem uma notícia que Goiás está tramitando um projeto, Porto Alegre colocou na sua lei complementar, e tem um município de São Paulo, agora que me ocorre, me esqueci o nome aqui, mas se alguém me ajudar aqui, que também colocou, que a gente também mapeou. É uma grande questão, né? Seria um incentivo. É um incentivo. Porque eu volto lá para as crenças e convicções, que eu estava falando antes, com a doutora. É difícil a gente falar, porque tudo depende. Sobre a reforma da Previdência, de repente, nós já temos uma alíquota de 14%. Essa alíquota pode chegar a 22%. E o benefício familiar vai mudar? Não. A gente até faz uma simulação, que se o participante, no momento que ele entra do regime de previdência, ele adere para o regime de previdência complementar, ele fica com o 14% até o teto que vai para o IP. Sobre o teto, acima do teto, ele só tem 7,5% de contribuição, com paridade. E a gente sempre diz, de repente, talvez esse 6,5% seja alguma coisa, seja uma forma de compensar aquela contribuição individual, aquele esforço individual que está previsto, que está previsto eternamente, não está escrito em lugar nenhum, mas é o desenho. Esse 6,5% seria uma forma de chegar mais próximo de um último salário. É difícil, assim, uma coisa que eu li muita coisa sobre isso aí, mas há 2, 3 anos atrás. É difícil eu falar uma coisa que não está tão viva assim, né? Mais ou menos eu sei como é que funciona, mas ainda assim eu preferia. É difícil eu falar uma coisa, porque daí eu teria que dar uma olhadinha de novo. A gente está olhando isso aí tudo, mas até mesmo para dizer, porque o que é? É uma proporcionalidade. E tem várias formas de fazer isso aí. Uma grande questão, se tem que ser recurso financeiro nesse primeiro momento. Se não poderia ser, são questões para discutir realmente, né? Se não poderia ser um benefício proporcional diferido. De repente, cria um valor e lá no futuro vem receber do Estado. Se existe essa necessidade de transformar em capitalização individual também. É um mundo isso aí. São várias opções. Não precisava ser uma portabilidade, podia ser um BPD. Pois não, eu prefiro conversar, porque senão eu saio falando. Eu acho que tem que falar aqui. Desde a criação, se fala do aporte do Estado na RSPrev. Eu gostaria de saber essa informação, se foi aportado e se ele continua
contribuindo mensalmente ou não. Por quê? A questão da segurança jurídica. Daqui a pouco muda e não tem mais patrocínio. Como é que fica? O patrocínio está previsto constitucionalmente. E hoje diz que deverá até o limite paritário. Tá? É paridade. Tá? Na nova, para novos servidores, essa nova, diz que poderá. Tá? Mas hoje existe uma situação, uma relação jurídica, e daí nada melhor que estar aqui, o pessoal entende muito mais do que eu. Eu estudei isso aí antigamente, não. Mas está garantido que o regime é contributivo hoje. Quanto ao aporte, esse aporte se trata simplesmente de uma antecipação de contribuições. Isso aí é para viabilizar a RS-Prev funcionar. Foi feita uma primeira parte do aporte, né, e no governo Sartori agora foi feita a segunda parcela, e foi acertado que ia ser R$500 mil por mês. Né. Da troca de governo, houve uma descontinuidade no primeiro momento, né, mas a gente tratou isso aí como normal, já estava mais ou menos previsto, que o governo novo tem que entender, né, mas já foi entendido e deve ser retomado, segundo a Secretaria da Fazenda nos informou, a partir desse mês. E daí segue normalmente. Porque o nosso estudo de viabilidade depende muito desse valor, nesse primeiro momento, para girar. Porque dentro desse plano de viabilidade também, que eu lembrei agora aqui, a gente está fazendo vários estudos. E uma das questões é criar escala. E a gente poderia criar escala na RS-Prev mediante a oferta de plano de benefício também para os municípios. Essa aí é uma questão bastante difícil, porque vai depender, a gente fala assim de municípios, tem 500 municípios no estado, mas dificilmente o município, isoladamente, ninguém vai ter escala, eu acho que talvez nem a capital. Então, a gente está justamente tentando mostrar que até mesmo para criar o bolo, né, seja necessário, e seria um ponto de chegar no ponto de equilíbrio antes também. Não sei se... Mas essa é a grande questão que a gente trata com o governo do Estado, né, a questão da credibilidade. Né. Porque lá no início houve só um descompasso, as pessoas, o processo não estava bem definido, então no início houve alguns meses lá que a contribuição foi paga com 1, 2, 3 dias de atraso. E segundo o nosso regulamento, se houver uma contribuição em atraso, a contribuição tem que haver incidência de juro, porque o juro não é para a gente, o juro vai direto para a conta do participante. Mas não... Não, mas esses 6 meses é custeio administrativo. Isso aí já é uma pauta enorme também, só que tratar de custeio administrativo. Né? Porque o custeio administrativo é a taxa que a RS-Prev, que qualquer fundo de pensão cobra do seu participante, né, para poder gerir os recursos. Né? Então, o que acontece? Foi lá essa antecipação de recursos foi prevista na lei como forma de dar sustento para a RS-Prev nesse início. E quando a gente chegar num ponto de equilíbrio, todos esses recursos vão ser devolvidos ao Estado. Não, mas é esse o desenho. E não vai ter problema nenhum. Né? Simplesmente o Estado a gente vai fazer uma compensação, porque o recurso já está dentro da RS-Prev. Isso aí está desenhado, por isso que a gente só tem que trabalhar exatamente chegar no ponto de equilíbrio, e quanto antes chegar, melhor. Que é o que aconteceu agora com as FUNPRESP, chegaram agora, apesar de estar previsto muito tempo depois, né, alguns anos depois, eles conseguiram já no ano passado já fazer o ponto de equilíbrio. Até a São Paulo Previcon também conseguiu chegar agora já, mas são 3 casos diferentes, porque eu acho que a gente vai crescer rápido também. A gente só tem que trabalhar um pouco mais para difundir, por isso que a gente, até dentro, nessa função, nós procuramos todos os RHs, para identificar por que as pessoas não estão entrando. Porque, para cada um de vocês, se eu disser, se vocês darem R$1, vocês vão receber R$1. É uma boa aplicação ou não? O que leva uma pessoa a não entrar? Justamente é uma questão de credibilidade. Né? E é por isso que a gente trabalha muito com o Estado como um todo, para que as contribuições sejam feitas no prazo. E eu posso dizer, desde que eu entrei, não teve mais nenhum atraso.
essa descontinuidade que houve foi só das contribuições de antecipação, mas está equacionado e deve ser iniciado ainda essa semana, talvez. Bom dia, Roger, tudo bem? Meu nome é Felipe. Eu tenho, na verdade, Roger, é importante resgatar um dos aspectos centrais que levou a gente a fazer o convite, a tua presença aqui, porque nós temos muitas dúvidas e acredito que muitas delas são similares às que a RSPrev tem. Eu queria começar lembrando que aqui a gente faz debate tanto político, do ponto de vista da Previdência, quanto, quando uma vez vencida a visão política nessa arena, a gente se preocupa em ver como é que se operacionaliza aquela política. Tá? Então, assim, nós temos muitas dúvidas em relação às transições que o Estado faz. Né? Aqui nós acompanhamos, a União Gaúcha acompanhou desde a emenda 20, a emenda 41, né? E, invariavelmente, o Estado não é um bom cumpridor das suas transições. Né? Vamos lá, o Fundoprev não teve aporte inicial, os repasses das contribuições com os parcelamentos das folhas não foram acompanhados dos rendimentos. Né? Então, é natural que, quando a gente vá se debruçar sobre a RSPrev, a gente tenha algum grau de insegurança. Não pela questão da norma em si, mas pela prática com que o Estado vem fazendo as suas transições. Tá? Com a perspectiva da PEC, o que acontece? Hoje nós podemos dizer que nós temos 3 categorias dentro de cada categoria. Existe o pessoal que entrou até a emenda 20, né, que ainda tem paridade, integralidade. O pessoal da 4103, com a capitalização coletiva, já no regime das médias. E, posteriormente, aqui, a partir de 2016, o pessoal que entra na complementar. O que começou a acontecer? A PEC sinalizou uma série de aspectos para frente, prognósticos. Né? Então, assim, a ideia de poder criar uma contribuição extraordinária, né? A ideia de uma alíquota da contribuição ordinária progressiva, né? Fez com que as pessoas sentissem insegurança. Né? E veja, não é a questão econômica que norteia, né? Porque os colegas e grande parte dos benefícios previdenciários, é muito difícil um benefício de contribuição definida ser superior a um de benefício definido, né, do ponto de vista tão somente econômico, se projetássemos um fluxo de caixa. Né, ainda mais com paridade e integridade. E grande parte está em paridade e integridade. Então, assim, mas a insegurança jurídica levou as pessoas a questionarem. Bom, mas se o regime que eu estou está em extinção e começa a ficar dinamitado, né, ou a vida previdenciária ali fica impossível, as pessoas começam a pensar sobre a possibilidade de migrar. E se olha para a RSPrev. E aí o senhor traz uma questão de ser um incentivo o benefício da migração. Né? Essa é uma dúvida, e uma primeira dúvida que eu trago, se seria um benefício especial, esse benefício especial para as pessoas migrar, correto? Se isso seria um incentivo ou teria de ser um direito. Por que eu pergunto isso? Porque nós temos colegas que estão no meio do caminho. Né? Então, eles têm, por exemplo, 20 anos para capitalizar. Né? Enquanto um servidor que está entrando agora, se considerarmos a perspectiva da PEC, ele vai ter 40 anos. Portanto, se a vida no regime de extinção fica insuportável e o sujeito tem que sair de lá, né, porque vai ter um prejuízo, né, a possibilidade dele ingressar na RSPrev, na Previdência Complementar, ela teria que ser, digamos assim, acolhedora. Ela não poderia criar uma situação previdenciária pior para o sujeito que já estava no regime, pior em relação ao sujeito que está entrando. Então, essa é uma dúvida que nós temos, é isso que nos move, né, a pensar isso. Depois eu gostaria de escutá-lo, como vocês têm enxergado essa perspectiva da PEC e se esse benefício especial seria um incentivo ou um direito, porque nós temos essa discussão no plano jurídico, não é uma discussão nossa, né, tão somente. A outra questão que eu gostaria duas outras questões que eu gostaria de escutá-lo é, primeiro, se esses parcelamentos da folha no Poder Executivo, de alguma forma, têm afetado o atraso no repasse das contribuições que os servidores fazem. Né? Complementar, não sei se o senhor quer anotar, procurando uma caneta. Não tem problema.
Tá? Então, a questão do benefício especial, se ele é um incentivo ou se é um direito, a questão do parcelamento da folha, se tem afetado ou não a RS-Prev, o atraso, né, da folha. A outra questão é na perspectiva colocada na PEC de privatização da Previdência Complementar, como vocês estão enxergando o mercado concorrencial, né? Porque o que acontece? Uma vez privatizado, nós estamos entendendo o seguinte: o Estado poderá adotar, Estados e municípios poderão adotar a seguinte prática: podem fazer uma licitação e contratar uma instituição que preste esse serviço, ou, numa linha de portabilidade, muito parecido com o 401k americano, podem credenciar instituições e o servidor levaria a sua previdência complementar para onde julgasse mais conveniente, né? Então, como vocês têm enxergado essa questão, né? Em que medida isso preocupa e mobiliza a RS-Prev e como vocês enxergam as possibilidades de se operacionalizar essa previdência, né, nesses termos, né? Deixa eu ver se faltou mais uma questão. A outra questão vai mais ou menos no sentido que o colega Ives colocou, porque um dos aspectos que nós consideramos críticos na RS-Prev é o fato dela ser ainda uma instituição recente, né? Portanto, que ainda tem que ganhar escala para diluir seus custos administrativos, né? E isso se conecta com a primeira questão do benefício, né? Que iniciativas estão sendo feitas para recepcionar esses servidores que hoje não migram, e a gente tem uma baixíssima migração. Na minha modesta opinião, muito se deve a ser desvantajosa, né? Ela é desvantajosa para um servidor que já tem um grande percurso no seu regime, né? Então, o benefício ele pode ser um atrativo para alguma parcela desses servidores, né? Mas, enfim, além do benefício, além de que outras iniciativas essas dos municípios, como vocês enxergam a questão de diluir o custo de administração hoje da RS-Prev com a massa de segurados que a instituição possui? Obrigado. Botou um monte de assunto aqui. Legal. Vamos começar ali. O benefício especial, ser um incentivo. Eu classifiquei ele assim como incentivo. A gente tem que lembrar sempre o seguinte: de quem é o interesse de fazer a migração? Esse aí é o interesse do patrocinador. O patrocinador tem que identificar se esse mecanismo é interessante ou não para ele. Por isso que a nossa postura é de nos colocar à disposição para fazer estudos do que o mercado está oferecendo. Essa é a nossa posição. Porque se a gente pegar atuarialmente e fizer cálculo, né, não tenha dúvida. E por isso que a gente, quando falei incentivo, de repente até seria interessante o Estado, sob o âmbito dele, sob o âmbito fiscal, fazer com que algumas pessoas, daí tem que só, por isso que eu disse, daí vem o modelo, né, como é que vai fazer. Mas talvez seja interessante, mas quem tem que fazer o cálculo é ele. E eu sempre brinco, eu até peço muito para o IP sempre participar de todas as nossas conversas, porque a gente complementa o IP. Né? E o IP que tem a competência para tratar desse assunto. Tanto é que o IP tem a base de dados, o IP é que sabe se vale a pena ou não. E quando eu falei isso aqui, desculpa, até uma coisa, eu emiti uma opinião. Mas por isso que eu peço sempre assim, eu quero o IP, quero os RHs junto, quero o patrocinador junto, porque muita coisa, a gente é só um apêndice, né, quando está tratando de previdência. Sobre o parcelamento, né, o parcelamento da folha, se afeta a nossa folha. Isso é uma questão que a gente também sentiu dificuldade, porque o IP, eu estou trazendo uma informação, porque é público, né, está no site da PGE, a PGE se manifestou no sentido de que as mesmas regras do IP se aplicariam para nós, e nós estamos debatendo com eles até então, desde então.
Nós estamos discutindo com eles. Apesar de eles estarem pagando no prazo, mas um parecer da Procuradoria disse que só tem que pagar a contribuição depois que pagar a folha. Que não é que está escrito nos nossos contratos. Mas a legislação do IP, ela vincula o pagamento da contribuição ao pagamento de salários. Está na lei do IP. E usaram pareceres do IP para cima da gente. A gente disse que não. Nós estamos debatendo, estamos discutindo, já passou para o Conselho já passou para a gente de novo, para a gente entrar em contato agora com a Fazenda para resolver essa situação. São questões iniciais, entende? São questões que acontecem no início, então isso aí aconteceu. As contribuições entram em dia. Houve só uma divergência em relação à data do 13º salário, porque daí o Estado está pagando com 1 ano de atraso. Então, quanto a isso, e aí a Procuradoria-Geral do Estado, ela manifestou no sentido que só seria devido a partir do pagamento do salário. E a gente está debatendo, e o processo continua em andamento, porque nós estamos demonstrando que toda a nossa legislação e todos os nossos contratos dizem que é regime de competência daí. Não tem nada de caixa. E tem conferência... Pois não, desculpa. Eu referi o senhor... Só para esclarecer e contribuir com o debate, a questão já foi suscitada já desde o 13º de 2015, né? Existe uma posição nossa, enquanto diretoria de Previdência, na época, né, que nós entendíamos que esse dinheiro, a contribuição social, que é do servidor, ela deveria ser alcançada pela legislação, porque há uma obrigação da legislação em pagar o 13º até o dia 20 de dezembro. Né? Então, nós questionamos esse repasse junto à Secretaria da Fazenda, e a parte patronal ela deveria acontecer no dia 15 de janeiro. Né? E, realmente, a posição da PGE é no sentido da data do pagamento, mas não que exatamente isso seja uma opinião unânime dentro do IP. É uma posição da PGE, um parecer da PGE em relação a isso. Né? Inclusive, a gente questionou com os atrasos dos pagamentos, justamente a rentabilidade do período todo. Por exemplo, um dos fatos lá de 2016 é que esse pagamento só veio acontecer em agosto de 2016, referente ao 13º de 2015. Né? E aí nós suscitamos que todo esse período deveria ser atualizado, os valores, né? Pela meta, pela rentabilidade dos fundos. Né? Então, existe, assim, só para deixar claro, que existe uma posição da PGE, mas existe uma posição, há um processo, inclusive, tramitando nesse sentido. Né? E a gente não conseguiu êxito, e a gente foi até a Secretaria da Previdência Social, já questionando sobre isso. Né? E a Secretaria remeteu de novo à Procuradoria, o entendimento da própria Procuradoria, né? Em relação ao que está na própria legislação. Né? Isso é só para colocar que eu não estou inventando nada. Né? Mas, então, é só porque, de repente, eles invocaram esses pareceres como precedentes para a gente, e a gente está colocando... Não, são situações completamente diferentes, legislação diferente, fundamentos diferentes, tudo diferente. Mas demora um pouquinho para a Procuradoria, algumas coisas. Mas é uma dificuldade só, é o conhecimento justamente dessas matérias. Desculpa, aí tu disse que ia me passar o resto das perguntas. Sim. Levaria, né, ou não, aí a gente fala muito assim, porque nós estamos tratando aí de migração, ou de futuro. Né? Quando a gente fala de futuro, a gente fala de risco. Né? E isso é uma questão que a emenda 20 trouxe. O risco, agora, passa a ser do participante.
Isso é uma grande quebra de paradigma que a emenda 20 trouxe. Porque nos planos BDs antigos, foi o que eu fiscalizei minha vida inteira, né, as pessoas tinham essa questão, não, aconteceu um problema do patrocinador. O patrocinador que resolve. Mas com essa modelagem de plano de contribuição definida, né, trocou o risco trocou de lado. O risco do participante. Por isso que existe essa necessidade de acompanhamento, de fiscalização maior. Eu não sei se era essa uma parte da tua pergunta também, porque tanto é que hoje está previsto paridade em todos os organismos da entidade. Ou seja, não é o patrocinador que define, os patrocinadores que definem. Os participantes têm voz ativa. E os participantes são escolhidos como? Por meio de eleição. E principalmente todo mundo, tanto os representantes dos patrocinadores como os participantes tanto dos conselhos, eles têm responsabilidade pessoal por toda e qualquer deliberação. E as multas hoje estão chegando na casa de cada multa de R$50 mil no CPF. Então isso aí é só para dizer assim, porque o patrocinador manda. Não, ele indica pessoas. Assim como os participantes indicam pessoas. E as pessoas, no momento que estão lá dentro, elas têm que criar um consenso. Essa é uma novidade, que nem todo mundo entendeu muito bem isso aí. Entende? Ou não está bem digerido. Sobre a questão de privatizar. Periodicamente, daí eu vou emitir a opinião pessoal, periodicamente, existe uma... Porque nós estamos tratando de dinheiro. Nós estamos tratando hoje de 950, não sei direito o valor agora, 950 bilhões, ou seja, quase R$1 trilhão. E o desenho, daí é uma percepção desde a emenda 20, desde a lei complementar 108 e 109, né? Isso aí sempre existe. Sempre existiu essa voracidade dos bancos em em administrar o dinheiro. Porque a grande questão, eles querem justamente na fase de concessão. A fase de acumulação é a fase mais difícil, porque a fase de acumulação tem que ir atrás, tem que render, tem que trabalhar. Mas a segunda fase, depois da fase, porque daí vai chegar num capital lá, que nem eu disse, vai chegar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões cada um, e daí vai receber. E aí é que vem a grande questão, que as pessoas elas vão ter que trabalhar mais adiante numa fase que tem que saber como gastar isso aí. Mesmo porque tem mais uma previsão ainda também, porque é um detalhe só. Esse valor de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, essa reserva, ela vai ser diluída num tempo certo. E quando a gente fala de longevidade, o que a gente até o resultado aqui sai um gráfico. E daí tem no gráfico assim, a primeira parte assim, que é o RPPS, uma primeira linha, uma segunda linha previdência complementar e uma terceira linha que fica em branco. Mas essa segunda linha, ela termina, ela não vai até o final. E aí tem um outro produto que a gente deixou para um segundo momento, mesmo porque o mercado não está tão incipiente ainda, o mercado é incipiente ainda, né? Que é um seguro de longevidade. Ou seja, quando a pessoa estiver próxima de se aposentar, ela começa a contribuir para fazer aqueles recursos se estenderem por mais tempo. Esse aí é um outro... Agora, que existe essa questão? Existe. O que a gente... Qual é a nossa grande diferença? A gente é uma entidade sem fim lucrativo. Sem fim lucrativo quer dizer o quê? Toda a rentabilidade que a gente ofere passa direto para a cota do participante, nesse momento. E eu dizer que, de repente, um Bradesco, um Banco do Brasil, vai ser melhor pagador que a gente? Não sei. Porque o que faz a diferença nesse momento agora aqui, nessa etapa que a gente chama de etapa de capitalização, é justamente o melhor ou pior retorno. E por isso que a gente está trabalhando para ganhar escala, para conseguir um melhor retorno. E o melhor retorno é, de repente, até mesmo uma isenção do imposto de renda. Porque, para quem aplica, sabe, qualquer aplicação tem 15% de imposto de renda. Então, aquele valor que tu recebeu lá, o 100% CDI, não é 100% CDI.
É 85 na prática. Né? E a gente consegue dar, de repente, um pouco bem mais que o CDI atualmente. Claro que a gente ainda tem um mundo para explorar, porque a gente tem que ganhar escala no primeiro momento. Mas isso aí é uma preocupação. Eu fiscalizo fundo de pensão, tinha fundos há muito tempo, desde o século passado, já em 2000, não 2000 lá, eu me lembro de uma entidade que tinha um departamento só para mostrar que manter o fundo de pensão era mais barato que passar para os PGBL que eles queriam transformar o fundo de pensão. Era um banco grande. Era uma empresa de um grupo de um banco grande. E eles conseguiram, durante eu acho que mais de 15 anos, conseguiram protelar isso aí. Aí chegou num certo momento lá, que não sei o que aconteceu, mas é só uma história. Mas quando a gente faz o cálculo, isso aí vai fazer. Agora, se vai haver licitação, daí são questões um pouco políticas também, que daí é um mundo também a ser debatido isso aí. Tem uma pergunta de alguns colegas que eles gostariam de saber a respeito da taxa de carregamento, né? Qual é a taxa, como funciona, qual a média de mercado, se existe possibilidade de baixar eventualmente. Quando a gente fala de taxa de carregamento, despesa administrativa, a gente tem que ter uma contrapartida, que é a chamada taxa de carregamento. Existem duas formas de fazer essa taxa de carregamento. Por uma taxa de carregamento que incide sobre a contribuição e sobre uma taxa de administração, que é sobre o total do plano. Essa aí é o que realmente, normalmente, quando se aplica em fundos de investimentos, um dos diferenciais que a gente olha, o que é? Qual é a taxa de administração? Essa taxa de administração dos fundos de investimentos é justamente sobre o patrimônio, que para nós ela está limitada até 1%. Nesse primeiro momento, como o patrimônio é muito pequeno, e é uma opção que houve em todas as entidades, né, a gente faz uma taxa de carregamento, que é essa taxa sobre as contribuições realizadas, de 6,5%. Né. Nós estamos exatamente igual aos outros, e um pouco abaixo de algumas que têm 7%. Quando a gente chegar na taxa, num ponto de equilíbrio, vai ser o momento de reestudar isso aí, para, de repente, até mesmo poder. Vai ser o objeto de reestudo para ver. O que a gente vê? Que as entidades que chegaram no ponto de equilíbrio já, elas passaram de taxa de carregamento sobre contribuições para uma taxa de administração de patrimônio. E qual é a gente fez um estudo lá na RSPrev, inclusive está à disposição no site também, que essa taxa de 6,5 corresponde a um pouco menos de 0,65, se fosse em relação ao patrimônio. Isso aí, então, como a gente está acostumado aqui, todo mundo vê os fundos de investimento e paga a taxa de 1%, 2%, 2,5%, a gente vê que essa taxa de administração ela é bem menor que o mercado aberto e ela está nos moldes das entidades fechadas, está equiparada a todas as entidades que a gente chama as co-irmãs, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo. São Paulo e as federais foram as que trocaram agora para uma taxa de administração, ou seja, o valor, né, não existe mais a taxa de carregamento sobre contribuições, e sim sobre o patrimônio. Mas a gente está exatamente dentro... E só vai ser estudado isso aí de novo quando chegar no ponto de equilíbrio. Não sei se... Mais alguma pergunta? Voltando, Roger, à questão da taxa de carregamento, né? É 6,5% sobre a contribuição, né? Tanto social como patrocinador, né? Qual é a ideia de vocês em termos de trocar isso para a taxa de administração? Quanto vocês têm uma previsão do patrimônio que vocês têm que fazer a gestão para mudar isso, para mudar essa referência da taxa de administração? E, bom, por enquanto era isso. Depois. Não. Eu só coloquei que as co-irmãs que chegaram no seu ponto de equilíbrio, elas alteraram.
a gente tem uma definição só do Conselho Deliberativo, né, baseado em parecer atuarial, que a taxa continua sendo taxa de carregamento. E eu só fiz uma correlação, que essa 6,5, segundo os estudos atuariais que a gente tem lá, corresponderia a 0,65. Se ela vai ser trocada, vai ser uma matéria que só quando chegar ao ponto de equilíbrio. Quando é que vai ser o ponto de equilíbrio? A gente terminou o estudo no mês passado, e se a gente mantiver essas mesmas bases que nós adotamos até agora, inclusive sendo mais conservadores, a gente chega no equilíbrio em 2029, mas eu não tenho certeza se é 2029, 2030. Mas tudo depende que a gente não está tratando. A migração é um ponto que não entra nisso aí. Só existe um crescimento dentro da média que nós estamos adotando hoje. Eu fiquei numa dúvida ali em relação à contratação dos seguros de morte, invalidez permanente. O senhor referiu que existem estudos, tem a estimativa de custo, como é que vai funcionar isso? Nós estamos contratando, nós estamos terminando um estudo, inclusive aconteceu só imprevisto, onde é que a gente vai apresentar, está no âmbito do Conselho agora, para apresentar todas as premissas que nós adotamos em relação à elaboração de um termo de referência. Nós fizemos um mapeamento de tudo que todas as nossas co-irmãs fizeram, e nós criamos o nosso, né, dizendo quais são as melhores definições, o que a gente entendia melhor. Como é que funciona? Simplesmente a RS Prev, ela contrata uma seguradora que vai oferecer esse benefício de risco, né, para os participantes que assim desejarem. A gente, inclusive, tem muitas discussões por trás disso aí, mas a ideia é o seguinte: o participante, a gente contrata a seguradora vai no participante, o participante diz qual é o nível que ele vai querer. Claro que vai ter alguém em cima da gente participando disso aí também. E se ocorrer o evento, esse evento, segundo a legislação em vigor, esse valor, esse capital segurado, ele vem para a RS Prev, e a RS Prev vai pagar o benefício. Esse é o modelo do sistema. Ou seja, a seguradora não paga o participante. A seguradora paga a RS Prev, que vai acrescer a sua cota, as contribuições dele, e daí vai fazer o valor do benefício, vai pagar o benefício para ele pelo prazo estipulado. Mais alguma pergunta? Então, só para finalizar, para ficar bem claro. Amoré, tá, só mais uma pergunta aqui, só para antes de engatar. A questão da estrutura de gestão. Quem, por exemplo, migrar, qual é o poder de fiscalização, o poder de interferência eventual no poder de comando da RS Prev, né? Se o senhor puder dar a estruturação administrativa, operacional da RS Prev, depois... Quanto à estrutura de gestão, a RS Prev, ela tem o órgão principal dela é o Conselho Deliberativo. Ela é uma fundação, né, pública de natureza privada. Né. Então, o Conselho Deliberativo quem dá as regras gerais. Né. Ela tem um Conselho Fiscal, né, e ainda tem também a diretoria executiva. Tanto o Conselho Fiscal como o Conselho Deliberativo, eles têm composição paritária. Em termos paritários, metade dos participantes, metade dos patrocinadores. Detalhe, no Conselho Deliberativo, a presidência é do representante dos patrocinadores. E no Conselho Fiscal, a presidência está a cargo dos representantes dos participantes. Existe mais um início de gestão, existe ainda a previsão de um comitê consultivo, né, de investimentos, um comitê de investimentos, e um comitê também de gestão de plano, no caso de haver mais planos. Né. Como é que o participante fiscaliza? A gente está trabalhando muito também com tecnologia. Né. Então, tem um aplicativo que, assim que a contribuição é aportada, ela vai direto para o seu participante, vai direto para a internet. E daí o participante acompanha. Né? E a gente diz, essa é a principal
fonte de fiscalização. Fora isso, a gente tem as fiscalizações regulares de Previc, a gente tem fiscalização do TCE, se submete, é uma coisa um pouco diferente, né, porque a legislação que a gente submete, ela tem uma lei complementar 108 e 109, e depois é tudo por resoluções. Na área de investimentos é do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, e no âmbito do passivo e das demais questões de governança é do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Eu acho que era isso. Obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Dr. Roger, eu gostaria de lhe encaminhar duas questões. A primeira delas dizendo respeito à instituição de mecanismos de estímulo à migração, e dentro desses mecanismos de estímulo à migração, o balizamento do benefício especial. Nós sabemos que a Previdência Complementar, ela faz parte de um estamento que na base tem um regime próprio de Previdência Social, que é gerido pelo Poder Executivo e segundo as diretrizes do governador do Estado. E como o RS-Prev é, digamos assim, a ponta desse sistema, porque o terceiro nível fica em aberto, como o senhor já colocou, em que medida o RS-Prev vem agindo junto ao governo do Estado para incentivar a migração do pessoal da Emenda 20 para o RPPS com teto no RGPS, 2, do pessoal da Emenda 41 pelo regime pleno da média, e 3, do pessoal do RPPS tabelado no RGPS para o próprio RS-Prev, que são as variáveis lógicas que o sistema tem. Essa seria, então, primeiro grande questionamento que eu gostaria de fazer. E o que existe em termos de diretrizes de governo do Estado, e de diretrizes do RS-Prev como uma fundação independente, não é, em relação à captação desse filão em relação aos servidores estatutários vinculados a regime próprio de previdência social. O segundo ponto que eu gostaria de lhe perguntar é o seguinte: há estudos sobre a instituição do sistema de capitalização nacional no RS-Prev? Em que medida se vem falando dessa questão? E de 0 a 10, qual seria a sua avaliação como diretor de seguridade da instituição, da potencialidade de instituição dessa capitalização virtual nacional, aí, né, entronizada lá na PEC número 6. Seriam essas questões que eu... Obrigado. Talvez a gente fale muito assim, não deixe bem claro algumas coisas, né? Por isso, voltando só para o nível de governança até mesmo, né? O governo do Estado é um patrocinador. Quando a gente identifica alguma, que nem eu trouxe agora, uma situação que a gente identificou, de repente, de um baixo nível de adesão, ou que a gente considera insatisfatório ainda, a gente está tomando ações em relação a todos os patrocinadores, individualmente. É só porque, de repente, hoje o governo do Estado ainda é o maior patrocinador, começou primeiro, mas ele é tem mais 5 patrocinadores. Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público e TCE. Então é só para a gente colocar. E
todos eles têm assento nos órgãos colegiados. Todos eles têm assento. Então, é só porque a gente fica muito, quando começa a conversar, fica muito assim, o governo do Estado, o governador tem ingerência. Né? E é uma coisa que a gente tenta desmistificar. A gente não quer brigar com ninguém. Mas, de repente, a ingerência, o senhor até fez uma referência, não sei, eu não falo sobre o parceiro ali, mas não sei como é que é o negócio lá, mas a gente tenta ficar o máximo possível equidistante de todos os patrocinadores. A gente trata com os órgãos, se identificou, de repente, que no executivo tinha uma baixa adesão, a menor adesão dentro dos patrocinadores, e daí a gente foi com uma ação específica lá, junto, porque é um universo muito maior, é um monte de gente. Quinta-feira nós ficamos de manhã e de tarde com sala cheia, com RH de cada um dos patrocinadores, ou com todos eles em conjunto, né? E para tentar resolver aquela questão, porque ali se identificou que está uma adesão muito baixa. Mas é só para desmistificar um pouquinho isso aí, né? Que de repente a gerência do governo do Estado, do governador, que nem o senhor colocou, ele é um patrocinador e eu posso dizer assim, pela conversa que nós tivemos com ele, parece que ele é um defensor do regime de previdência complementar. No que depender dele, parece que nós vamos decolar. Então, mas daí vem a questão, se a base ou se a sustentação está dada, agora ele tem que ir para o trabalho realmente, tem que entender por que o servidor não está entrando e tentar dar credibilidade para o sistema. Esse é o nosso grande trabalho. Pois não. A questão é top. Do ponto de vista constitucional, a iniciativa, toda e qualquer iniciativa sobre previdenciamento de servidor, seja na via direta do RPPS, seja na via complementar do RS-Prev, é de iniciativa privativa do governador. Então, em relação à composição interna dos copatrocinadores, vamos botar isso entre aspas, dentro do RS-Prev, nós temos um conceito de holding. Tipo um conceito de holding, né? Que as coligadas todas, elas não têm autonomias, porque constitucionalmente a autonomia é do governador. E essas competências são indelegáveis. Se qualquer um dos copatrocinadores tomar a iniciativa legislativa no seu plano, e ainda que seja só para a sua tribo, né, vamos supor, o judiciário para os seus juízes e servidores, isso seria uma temeridade do seu ponto de vista constitucional, seria uma insegurança jurídica do seu ponto de vista judicial, qualquer um poderia questionar isso, o próprio governo do Estado seria o maior interessado em manter intocável, não é, a sua iniciativa privativa. Então, quando eu faço a linkagem do governador, simbolicamente, né, como o chefe do Poder Executivo, governador do Estado, é ele quem tem, digamos assim, a chave do cofre das diretrizes. Não é? Se isso se passa em regime de conselho interinstitucional entre poderes e órgãos autônomos do Estado, bom, isso aí nós temos, então, uma espécie de summit em torno do previdenciamento complementar para que se tomem diretrizes. Né? Normalmente, o governo do Estado não faz isso e, até agora, não fez isso, aqui no Estado do Rio Grande do Sul. No âmbito da União, a solução foi outra, pelos fundos, os FUNPRESP, né, o JUDE e o do Executivo congregando, né, são dois fundos que existem autonomamente e as políticas do Judiciário são tomadas, não é, internamente pela cúpula do Supremo Tribunal Federal, pela cúpula da Procuradoria-Geral da República, né, Ministério Público Federal, assim, que é um modelo muito diferente para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu reitero a pergunta, né, o que o RS-Prev está fazendo em termos de desenvolvimento de uma política de relacionamento com o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, que é quem tem
a batuta na mão, a iniciativa constitucional de fazer ou deixar de fazer qualquer coisa nessa área, para estimular a migração ou desestimular a migração dos regimes da Emenda 20, da Emenda 41 e da Lei Complementar de 2016 para o RS-Prev, que é o regime multipilar aqui. Então, quais são as políticas que o RS-Prev vem desenvolvendo, né? E se dessas políticas o benefício especial faz parte. A instituição do benefício especial faz parte, né? Cujo diferimento é natural, né? Porque se esse benefício especial não tiver diferimento, bom, aí seria uma perda, uma evasão fiscal, né, de proporções gigantescas. O custo, talvez, né, Felipe, seja um custo financeiro para o Estado tão grande quanto seria a própria instituição de uma capitalização nocional, né, no âmbito do RPPS. No âmbito do RPPS, o que se dirá, então, com a capitalização nocional instituída lá no topo, né, no RS-Prev e nos seus. Então, seria a colocação no nosso ping-pong aí, né, que eu coloco a bolinha aí na sua mesa de novo, em relação a essas autonomias constitucionais do governador do Estado, né, e a instituição dessa política pública, de migrar e se migrar, né, alavancar, termo técnico de economia, alavancar, não é, essa migração e a adesão ao RS-Prev mediante a instituição desse benefício especial. E na capitalização, então, fica pendente ainda, né, a sua resposta, capitalização nocional no RS-Prev, né, que também viria de uma definição do governador do Estado. Vou voltar lá para o comecinho, que eu lhe falei, né? A questão do benefício especial, foi a primeira coisa que nós falamos assim. Se o doutor Kliman falou, ele tem conhecimento, porque isso aqui está no âmbito do Conselho Deliberativo, né? A gente, enquanto diretoria de seguridade, nós estamos fazendo estudos para eventualmente subsidiar, mas não houve nenhuma demanda para a diretoria de seguridade. E quem está tratando isso aí realmente é no âmbito do Conselho Deliberativo. Tá? Então, eu até pedi no começo, assim, pedi desculpa, porque eu fico extremamente restrito a falar uma coisa que não está na minha competência, que não chegou na minha competência. Foi a única ressalva que eu fiz para o presidente aqui. É o presidente do Conselho Deliberativo. Salvo engano, hoje ele é diretor-presidente do IPPrev e também diretor, aliás, presidente do Conselho Deliberativo do RS-Prev. Uma acumulação, né? Ari? O Felipe tinha se inscrito também antes. Uma segunda dúvida, Roger. Mencionaste aqui que o governo do Estado é um dos patrocinadores, né, e que a ingerência dele é limitada. Mas há pouco nós falamos sobre a questão do 13º ser repassado com atraso, que impacta a rentabilidade dos fundos. Então, diante dessas duas colocações, né, da questão de que enfim, a ingerência do governador não é, digamos assim, ou é menor na RS-Prev, e a questão do atraso da folha, eu pergunto, que medidas a RS-Prev vislumbra para evitar justamente essa ingerência, né, que a gente vê, de fato, ela acontecendo na questão do 13º, e isso nos preocupa, porque essa é a história do Estado na questão previdenciária. A agenda fiscal influenciando na forma que se faz previdência. E fica bem evidente que não repassar o 13º tem impacto, né? Então, a RS-Prev, qual é o grau de independência para, suponhamos, ela adotar medidas judiciais, fazer o enfrentamento dessa questão de preservar o seu recurso?
Isso, existe algo em discussão sobre isso dentro da RSPrev? Era essa a minha dúvida. Voltando só, então. Sobre é uma questão muito específica, tá? E é um patrocinador só, é o patrocinador COV que aconteceu essa questão. Tá? Como eu disse, tá? Nós temos a obrigação de executar o Estado. Só que a gente entendeu, nesse primeiro momento, de abrir um canal de conversação ainda. Né? Porque houve uma manifestação, foi colocado para uma manifestação jurídica. Essa manifestação jurídica veio, acreditamos nós, de uma forma enviesada, né? E tanto é que submetemos ao Conselho, o Conselho debateu durante 2 reuniões e devolveu para a gente fazer todo um trabalho junto à Secretaria da Fazenda. Tá? E a gente está fazendo reuniões, eles já se conscientizaram da questão, tá? E a gente só está agora no formato, que realmente algumas coisas não são simples de fazer. Porque depois de um parecer, a gente tem que desconstituir esse parecer. Então, a gente está trabalhando, estamos aprovando um novo parecer no âmbito da RSPrev, mostrando todas as inconsistências do parecer, para submeter para a Secretaria da Fazenda. Essa é a forma. Agora, então, e a gente não vislumbra prejuízo ainda, porque nos contatos que a gente tem com a Secretaria da Fazenda está sabendo que, de repente, se tiver esse atraso vai com a rentabilidade e com os acréscimos necessários. Então, a gente está já fazendo a gestão. A gente ainda acha que a última etapa é a execução judicial, mas a gente acha que antes da execução judicial, mesmo porque a gente está tendo acesso a algumas pessoas com poder de definição, né? E parece que a gente consegue resolver isso num bom cabo. Então, a ação judicial é a última questão e é uma obrigação da gente, é uma das primeiras responsabilidades da gente, é cobrar as contribuições. Mas a gente está nessa questão que o Estado acha que nós estamos discutindo qual é o prazo. O Estado ainda tem uma fundamentação lá divergente. Sobre a capitalização nacional, é difícil falar por uma coisa que... eu posso só dizer, nesse momento, para o senhor o seguinte: a legislação exige a capitalização financeira. Se ela passar, que é uma ideia, eu não sei até que ponto vai ser para a gente, porque talvez ela seja muito mais daí para o regime geral e para o regime próprio. Porque é eles que vão simplesmente anotar o valor da contribuição. Isso aí foi uma ideia que se criou, mas quando a gente começa a pensar na operacionalização, né, é muito próximo, né? Só estou invertendo a lógica. Em vez de saber o benefício final, né, vamos adotar as contribuições com uma taxa de juro que ninguém nem sabe direito como é que vai funcionar. Pois não. A capitalização nacional ela é estrutural, ela é orgânica. Ela atinge todo mundo, 100%. Quem está dentro está na capitalização nacional. É um custeio de 1 a 0. Não é? É o servidor que adere e contribui, ponto final. Adere ao RSPrev e só ele custeia. A capitalização financeira que nós temos, por exemplo, no âmbito do Fundoprev, ela é uma ferramenta de conjuntura. Ela não é uma ferramenta estrutural. Ela é estrutural como movimento, mas ela não é estrutural como direção. Por quê? Porque a capitalização financeira, que eu exemplifico, são várias as capitalizações que existem por aí. A capitalização financeira que eu exemplifico no Fundoprev, e que no Fundoprev é solidária, no RSPrev, essa capitalização financeira é individual e reverte única e exclusivamente em relação ao servidor. Então, são 2 assuntos completamente diferentes. A capitalização nacional é uma figura
É um mecanismo estrutural de regência do sistema, abrangendo 100% dos vinculados, e a capitalização financeira dentro do RSPREV é uma figura necessária, sem dúvida, na forma da lei, é uma figura necessária, e vai reverter para quem? Vai reverter para quem foi objeto da inversão, que é o segurado. Porque não tem solidariedade no sistema. Não é? Nem entre os coparticipantes, como o senhor falou, não é? e os seus segurados. Não há nenhum mecanismo de universalização ou de solidarização dessa capitalização dentro a conjuntural. Né? Então, eu fixo bem isso porque o RSPREV, com a capitalização nacional, então, já estou fazendo a terceira pergunta aí, na corridinha aí, né? O RSPREV teria condições de sobrevivência econômico, financeira e atuarial no modelo do previdenciamento complementar, que é bem diferente do modelo de previdenciamento de regime próprio, contributivo, solidário, intergeracional e todos esses atributos. Talvez eu não tenha estudado com a profundidade que o senhor estudou, mas, na minha compreensão, o regime de previdência complementar hoje ele está baseado na capitalização financeira. Né? Existe a capitalização coletiva também, que é o caso do que o senhor falou ali. Né? E, de repente, sobre esse aí até seria uma coisa para estudar um pouco mais. Mas, na minha compreensão do regime da capitalização nacional, né, até onde é que eu consegui identificar, ela ela simplesmente vai registrar o valor das contribuições dos participantes. No caso, seria se isso aí. Não, mas isso aí é outra questão. Né? A questão, por isso que eu disse, até já referi antes, hoje está previsto, né, constitucionalmente, que para as contribuições dos participantes deve haver contrapartida do patrocinador. Né? E na emenda... ele pode contribuir até o limite das contribuições, certo? Ele poderá contribuir. Sim, está previsto, poderá contribuir até no mesmo valor. Né? Aí entra justamente aquela questão que eu falei desde o começo, quando me pergunto sobre migração. Né? Quando a gente trabalha com o futuro, né, tudo depende das crenças da gente e das convicções. Né? Eu ainda acredito que esse modelo, na forma como foi prevista, era para quem entrar no mercado a partir de... que está com 14 anos, 2002, se eu não me engano. Não, 2000, não me lembro. Mas é tipo assim, para quem entrar no mercado agora, que teria isso aí. É difícil, eu, enquanto palestrante aqui, eu vou falar aqui sobre uma questão que não está... Se a instituição do regime de capitalização nacional no âmbito de regime próprio de previdência social é uma questão constitucional, federal, é uma questão constitucional nacional, a regência é da Constituição, porque o artigo 40 lá está dito, regime contributivo, solidário e intergeracional, os 3 segmentos participando do custeio na parte do segurado, não é? Com as contrapartidas
do órgão público empregador e do ente federativo ao qual pertence o órgão público. Eu gostei do 2-por-1 lá na emenda 20, do 1-por-1 na emenda 41, nos seus derivativos da lei complementar, que reduziu o teto do RPPS ao teto do RGPS. Quer dizer, então, essa é uma moldura operativa. A mudança tem que ser constitucional para introduzir o regime de capitalização nacional em regime próprio. Em regime de previdência complementar, que é supletivo ao RPPS, opcionalmente, isso não. Esses marcos estão nas leis complementares 108 e 109, que são o Regramento Geral Unionista de Abrangência Nacional obrigatória. Então, se mudar a lei complementar, nas leis complementares 108, 109, esse balizamento, substituindo qualquer tipo de inversão de previdenciamento complementar pelo regime de capitalização nacional, ele passa a viger no dia seguinte da sua publicação, se não tiver um de lei, também na forma da lei. Essa é a questão. Então, eu estou colocando assim, no regime multipilar, no RS-Prev, a instituição da capitalização nacional, ela não depende de alteração constitucional. Eu coloco isso como tese, para democratizar a questão aqui em termos de discussão. Eu coloco isso como tese. E, sendo uma tese que implica em diminuir a participação do ente federativo, seja ele qual for, nós estamos falando aqui do Estado do Rio Grande do Sul, é 7,5%, é de 4,5% a 7,5%, né, de economia do governo do Estado, ao deixar de contribuir para o previdenciamento do segurado que aderiu à previdência complementar, eu pergunto, o que está sendo feito dentro dessa moldura e dentro dessas perspectivas? A capitalização nacional está sendo em regime próprio de previdência social, está sendo anunciado pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República como, tão logo aprovada a PEC número 6, né, a Presidência da República manda outra PEC para o Senado, especificamente para um regime de capitalização nacional que eles dizem que será explicitamente regulamentada na própria PEC. Então, os senhores aqui dentro do Estado, né, nós temos uma perspectiva aí de carreiras típicas aqui, em definições de políticas públicas estaduais que vão alavancar ou desalavancar a opção do servidor que migra ou do servidor novo que entra para aderir ao RS-Prev ou não. Essa é a questão. Quer dizer, são entidades aqui, eu não falo, peço licença, desembargador Cláudio, são entidades aqui que saem daqui e vão formular diretrizes para os seus associados. Então, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, né, em que janelas nós estamos e quais são os horizontes dessa janela diante do que está acontecendo no país, não é, e que a gente tem vivido nesta quadra de 2019. É essa a questão que eu faço. Então fazemos as duas ou quer responder primeiro? Eu insisto, eu entendo, mas fica difícil eu falar institucionalmente aqui, porque, como o senhor colocou, é um assunto de política.
né, uma definição. Né? E, nesse momento, eu até já anotei isso aqui e vou levar para o âmbito do Conselho Deliberativo. Né? Porque fica difícil, eu, enquanto diretor de Seguridade, né, me manifestar sobre um assunto. Porque, como eu lhe disse, na minha compreensão, e como o senhor falou, é uma questão que vai se aplicar diretamente aos RPPS e ao RGPS. Eu acho que ali é o cerne. E, como o senhor falou, de repente, por isso que talvez eu tenha estou um pouquinho mais, eu não olhei com os olhos de essa capitalização nacional ser aplicada também no regime de previdência complementar. Eu não, num primeiro momento, numa leitura a miúde assim, eu entendi que era muito mais vinculado à forma de não haver os recursos não ficarem trancados na Previdência. Seria uma forma de... E quanto a isso também, ela se aplicaria, ela é uma definição da emenda, ela se aplicaria para os novos ingressantes no mercado de trabalho. Sim, não, para todo mundo, ela se aplicaria essa nacional. Sim, mas para os novos. Né, para os novos. Por isso que eu só posso dizer nesse momento, vou levar a matéria até mesmo para ser definido pelo Conselho Deliberativo. Só para... já tinha feito uma anotação aqui, especialmente em relação à questão do benefício especial, mas agora a gente acrescentaria a questão da capitalização nacional, né, já que o senhor refere que pode ser debatido no âmbito do Conselho Deliberativo, lá do RSPREV. Nós vamos convidar o Kliman, né, para vir aqui, já que foi ele que falou na audiência pública do estudo que estava sendo feito, enfim, né. Então, acho que numa outra oportunidade, talvez segunda-feira que vem, a gente convide ele para vir falar sobre especificamente esses dois assuntos. Ari, para encerrar, porque nós já estamos no horário que nós tínhamos programado. Roger, eu só na questão de trabalhar em termos de escala, né? Pelo que eu entendi hoje, tem um plano de benefício e 5 patrocinadores, né? 6. Pergunto, nessa questão de trabalhar a escala, que acho que a legislação já permite que se criem novos planos de benefícios, né? Como é que vocês trabalhariam, qual é a ideia de trabalhar com municípios? É um plano de benefícios para cada município ou um plano de benefícios único para os municípios? Ao mesmo tempo, como é que eles teriam assento no processo decisório? Conselho de administração, comitê, toda essa questão, né, que envolve essa questão de escala, né? Na questão da capitalização, hoje está bem claro para nós, enquanto gestores de recursos do regime próprio de previdência social, a questão da capitalização coletiva, né? E aí entra a questão também no caso da insuficiência, o aporte financeiro pelo ente federativo, tendo em vista a questão dos benefícios definidos, né? A gente bem acompanha os 2 fundos previdenciários e a gente tem, pela legislação de hoje, a gente sabe que tem que ser adequada uma legislação para buscar o equilíbrio hoje, ainda a questão do equilíbrio atuarial, né? Mas a questão da capitalização nocional, ela tem um propósito de buscar recursos para pagar um passivo ainda, né, nessa questão. Então, para mim, fica bem claro, eu acho que esse tipo de procedimento não se adequa a uma previdência complementar, porque ela é direcionada justamente para capitalizar recursos, né, e de uma forma individual, uma capitalização individual justamente para ter rendimentos, né. Então, quando vier a capitalização nocional, acho que muitas coisas mudarão também, porque acho que talvez a gente não tenha mais a figura do benefício definido, né? Legislação só vai dizer o seguinte, só vai ter direito a te aposentar quando tem uma idade tal, você vai te aposentar. Não vai ter mais critérios de regras de aposentadoria, só vai ter uma regra, provavelmente vai ser a idade. E a partir daí você vai ver o que você, durante todo o teu
período de trabalho realmente você conseguiu acumular ou criar sua reserva, né? E que também, nesse sentido, a gente tem uma preocupação da própria capitalização nacional não ter a contrapartida do patrocinador, né? E não tendo uma contrapartida do patrocinador, né, nessa questão que seria uma previdência básica, né, como é que se sustentaria as previdências complementares sem a figura do patrocinador? Porque a partir desse momento, acredito que o patrocinador ele não existirá mais nem para a capitalização nocional básica, e também ele não vai mais existir, provavelmente, né, também para a capitalização complementar, né? Porque o mercado, hoje, eu vejo, a gente participa de seminários, congressos, né, as pessoas estão vendendo produtos, né? Produtos e cada vez mais voltados para as finanças pessoais. E as finanças pessoais não são mais aquelas finanças de 10 anos atrás, você bota em poupança. Não, hoje está sendo esclarecido públicos, né, no sentido de buscar aplicações em fundos de investimentos, né, a questão de títulos públicos federais, né. Então, como cativar o pessoal a ir para a Previdência Complementar? Eu acho que é uma pergunta e é um debate que tem que ser constante para justamente buscar essa capitalização, haja vista hoje que ainda tem a contribuição, vamos dizer assim, do patrocinador, né? Mas eu queria só focar essa questão da escala, como é que está sendo desenhado essa questão dos planos de benefícios, porque acho que é muito interessante a ideia com a reforma da Previdência, da obrigatoriedade da criação da Previdência Complementar, né? Como atrair esses municípios, né? Como tu falaste, seria só um plano de benefícios, né? Mas acho que é importante também pensar na ideia da participação desse grupo no conselho, nos comitês que são criados. Como eu disse na questão da governança, né, a participação dessas pessoas será num comitê gestor, né, onde é que vão definir as questões do plano. Está previsto nesse primeiro momento um plano só, né, um plano só que abarcaria todos os municípios. É esse o desenho que nós estamos ainda elaborando. É gerúndio, mais uma vez. Né? Esse aí nós tentamos um primeiro modelo, onde é que era um modelo híbrido, instituidor patrocinado, onde é que a FAMURS participava, mas a Previc não aprovou. Então, isso aí voltou agora no início do ano, e daí nós estamos fazendo o modelo geral, o modelo patrocinado. E nesse patrocinado é sem solidariedade, onde é cada plano, existe um plano só, mas existe a figura também da separação de massas. Então, existe tecnicamente como separar as questões. E como o senhor falou, pelo que eu entendi também, por isso que eu insisto, se mais uma vez, se vai haver viabilidade, viabilidade de manutenção desses planos, né, sem o patrocínio, né, é uma questão que nós vamos ter que analisar mais na frente. Porque a gente está vivendo hoje no mercado de previdência complementar um boom dos chamados planos família. A gente até tem no nosso radar isso aí, mas não adianta a gente começar um plano família se a gente não conseguir fazer toda a lição de casa que a gente tem, né? Mas essa é uma questão. E o plano família já é um plano onde é que só tem contribuição de uma parte também, só o patrocinador. Aí daí nós já estamos falando quase como se for... só conseguir uma rentabilidade maior que o mercado dá para as famílias. Mas a gente... não é nocional, porque o senhor está colocando... Desculpa só, mas o senhor coloca no nocional só como se fosse uma questão de não haver contrapartida do patrocinador, porque o nocional não existe o aporte de recursos, né? O nocional, por isso que eu digo que se aplica muito mais ao RGPS e ao RPPS, porque esses têm déficit. E por isso que eu disse, talvez eu tenha faltado essa aula, né? Até onde é que eu vi, né, no regime de previdência complementar,
eu talvez tenha faltado, porque o senhor falou que também está previsto aí. Eu não vi exatamente assim. Porque, como eu disse, dentro do modelo que nós temos pela emenda 20, dos 3 pilares, o básico, o complementar e a contribuição voluntária, a gente estaria perdendo o básico, na forma como está previsto. Que esse aqui é com o patrocinador participando na formação da poupança previdenciária. O modelo que eu vi, até o modelo que tem um monte de modelo, o que se discute muito é a redução do primeiro pilar. Não, sim, mas por isso que são vários desenhos que tem aí, né? Esse aí que eu vi, né, criando um benefício mínimo mesmo, que é meio salário mínimo hoje, né, e diminuindo a primeira camada. Esse daí é um modelo que também está amplamente difundido. Por isso que isso aqui a gente vai adiante. O conceito que nós estamos usando de capitalização nacional, ele nos vem de artigos técnicos que começaram a tratar desse tema no espaço público a partir do Senado Federal. E é claro, eu não vou... Quando eu falo em capitalização nacional, e no âmbito dos assuntos de topo aqui, eu estou falando uma capitalização nacional que se define pelo custeio. Capitalização nacional define um modelo de custeio. Agora, a ramificação que essa capitalização nacional terá como dinâmica de registros, de inversões, de mecanismos de aplicação, né, de retornos, e isso enfim, que é o universo interno, digamos, do RS-Prev, com um modelo operacional que tem que funcionar igual para todo mundo, embora reverta exclusivamente com o indivíduo. Então, quando eu falo em capitalização nacional, virtual, ficcional, coisa parecida, é um modelo de custeio, é 0 a 1. Quando hoje o modelo de custeio é 1 por 1. Isso define o jogo econômico, financeiro e, vamos dizer, atuarial dentro da perspectiva do previdenciamento complementar, que é diferente do previdenciamento atuarial, do previdenciamento de RPPS ou até mesmo de RGPS. Passe o adiantado da hora, né? Eu tinha programado 11h55, já são quase 12h05, né? E nós temos mais ponto de pauta, eu peço que não se retirem, né? Quero agradecer ao diretor de Seguridade, Roger Odílio Klaff, do RS-Prev, pela sua vinda, pela sua exposição, pela sua disponibilidade de se colocar a respeito dos questionamentos que foram feitos. Eventualmente, talvez no amadurecimento da questão, o RS-Prev seja chamado de novo, o senhor, através da sua diretora-presidente, Daniele, que mande um abraço aqui da União Gaúcha, né? E, como disse, nós vamos então em complementação. Um dos pontos é a questão do benefício especial, convidar o diretor-presidente do IPPrev, que também cumula a presidência do Conselho Deliberativo do RS-Prev, para vir aqui. E então, mais uma vez, o nosso agradecimento à sua vinda. Obrigado.